Essa aí você tem que esperar um pouco, né? Porque é um hobby meio caro, né? Então, deixa eles tomarem cerveja barata na faculdade. Vão tomar muita jurupinga. Exatamente. Senão não tem nada, não tem dinheiro. Por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Manuela Mello, estou aqui no estúdio da Iniciativa FIS no Rio de Janeiro, com mais um episódio do podcast Papo no Café. Eu sou André Balalai, estou aqui direto de Nova York, nos estúdios da Iniciativa FIS, Headquarters US, e esse é mais um Papo no Café. E hoje o nosso convidado é um paulistano, né, Bruno? Paulistano, da Gema. Nascido na Avenida Paulista. Somos dois, então. O paulistano Bruno Piponzi. Bruno, eu vou te apresentar até o seu nome e aonde você nasceu. Que eu quero que você se apresente e conte um pouquinho sobre você para o pessoal. Bom, eu sou o Bruno Piponzi, né? Eu tenho 40 anos de idade. Sou um paulistano, como a gente estava falando aqui, um paulistano orgulhoso, paulistano, enfim, que como, né, o bom paulistano trabalha bastante, né? Vive aí uma vida intensa. Tem uma vida cheia de paixões aí, né? Enfim, família, viagens, adoro estar com meus filhos, amo esporte e gosto muito também de, enfim, inovação, novidade. Sou um cara muito curioso e construí uma vida aqui, uma trajetória profissional e pessoal muito calcada nisso, né? Hoje, profissionalmente falando, eu sou vice-presidente de negócios da Raia Drogasil, uma empresa de varejo farma aí de mais de 100 anos, e estou diante de alguns desafios aí bastante interessantes de inovação que conectaram em alguns eventos aí com a Iniciativa FIS, e em função disso aí estou bastante feliz de estar aqui com vocês nesse Papo no Café para falar de um jeito mais descontraído aí sobre as questões em geral, né? Não só do profissional, mas a gente bater um papo aqui sobre todos os aspectos aí relacionados às nossas vidas, né? Então, falar de inovação no trabalho e falar de inovação na vida também. Ótimo, bem-vindo. Estamos muito felizes de estar com você. É o tipo de papo que a gente gosta. Que legal. Não, para mim, super prazer, uma delícia, vai ser muito bom. Vai ser. Como a gente estava falando antes, né? Queria estar com vinho aqui, mas a gente faz isso, a gente faz presencialmente quando você vier visitar a gente aqui. Ou a gente se encontra em São Paulo. Eu tenho um hobby absurdo com isso. Eu amo, né? Vinho, negócio. Até tenho uma adega. Eu me traí um pouco aqui um pouco antes da pandemia. Eu construí uma adega assim na minha casa, na frente do lugar onde eu trabalho, né? Na época eu nem sabia direito. Ah, que ótimo! Eu tinha muita noção, né, que a gente ia trabalhar em casa mesmo, e hoje eu trabalho olhando para minha adega, então é um problema esse negócio. Você fica olhando terminar o dia para você ir para lá e tomar um vinho e se inspirar. E a adega que você construiu ou é aquelas adegas embutidas? Uma adega que você entra, eu tô até olhando para ela agora, você entra nela mesmo ali, eu tenho esse momento, né, termino o dia, eu levanto da minha cadeira, pensando no último tema do dia, da conversa que eu estava tendo, e aí eu vou para lá abrir o vinho pensando exatamente qual é o próximo passo, que eu preciso. É quase que um ritual, assim. Você entra na adega mesmo, e aí você faz as coisas lá dentro, pega a tacinha e vai assistir o Jornal Nacional, né? Então, assim que... Você já contou isso para o Rodrigo Vilar? Não falei para ele. Ainda não tive oportunidade. E olha, essa é capaz de fazer isso dentro da sala dele aqui. Ele faz isso lá, mais traiçoeiras aqui dos Estados Unidos é que vinho é muito barato. Então, eu acabei de mudar, pessoal. Vocês vão ouvir um eco na minha voz, porque não tem nada na minha sala, tem somente a mesa e o estúdio que eu montei, não tem nem sofá, nem TV. E eu mudei para um apartamento novo em Manhattan, e na frente do apartamento tem uma liquor store de vinho, e é muito barato, cara. E aí é traiçoeira, porque você fala, não vou comprar, e você acaba comprando um monte, é isso. Aí você viu com aquela adega, acaba o dia das 6 da tarde, você fala, é isso que temos para hoje. E assim vamos, né? Uma perdição. Eu poderia até te contar, cara. Antes eu ficava contando, assim, quantas garrafas por ano e tal. Eu falei, não, é melhor não contar. Ignorance is bliss. Não, e o que é maluco, assim, que nessa minha adega tem eu comprei tipo uma caixa, não, uma caixinha, sei lá, um adereço de adega.
que toda vez que você abre um vinho, você saca a rolha ali e você joga dentro dessa... É tipo uma caixinha de vidro. E você só vai vendo o que você está acumulando, porque só eu tomo nessa adega. Então eu vou vendo quantas rolhas eu tomo, né, ao longo de um ano, você começa a ficar, fala, pô, eu estou virando um alcoólatra, né? Mas aqui é uma, 2 taças por dia. Eu vou controlando, mas 1, 2 taças tomando todo dia, vai garrafa de vinho aí, né? Eu morava com um amigo É meu bom antes usar uma garrafa por dia. lá em São Paulo e ele também gostava muito de vinho. Então a gente assinava o Wine Club, essas coisas. A gente comprou uma caixa dessa. Cara, em 6 meses a gente fechou a caixa. A gente falou, não vamos comprar outra, para de contar e beleza. Lá a gente junta as rolhas lá em casa. E tem rolha pra caramba. O negócio é, se você realmente contabilizar, você fica, dá aflição. Dá aflição. A gente tem, eu sou de São Paulo também, tô aqui, mas o apartamento ainda continua em São Paulo. Aí tem o recipiente do Rio e tem o recipiente de São Paulo, gente. Dá medo. Dá medo. Eu tenho uma rolha. Eu aprendi a tomar vinho com meu pai. Meu pai é mega sommelier, amador, tem confraria, etc. Aí uma vez eu dei de presente para ele de Dia dos Pais, a gente foi para uma viagem para Mendoza. Né? Foi eu e ele só. A gente ficou uma semana e só fazendo o tour de vinho, assim. E aí tem uma história muito doida, assim, com uma história da garrafa do Cobos, que é uma vinícola lá, né? E a gente meio que ganhou, assim, da vinícola, porque meu pai conhecia o dono. E aí meio que a galera ficou meio puta, porque a gente ganhou da garrafa do cara. E essa rolha que a gente ganhou é o chaveiro do meu carro, cara. Eu peguei, que eu guardei a garrafa do Cobos, cara, faz 10 anos, assim, e eu botei um chaveiro nela, né? E a chave do meu carro até hoje, cara. Cara, e conserva a rolha, assim? Ficou. Eu dei uma lavada para tirar ali a parte do vinho do lado de dentro, né? Para não apodrecer assim. Mas, cara, ficou. Óbvio, não ficou no bolso e tal, né? Eu deixo pra fora. Mas ela lá, é uma rolha de Cobos de 10 anos atrás que eu tomei com meu pai. Pô, uma ideia boa essa, né? Porque a gente toma muito vinho na vida, mas assim, tem aqueles que são especiais, né? Do dia que você tá, sei lá, você estava num lugar muito especial, aconteceu alguma coisa, algum evento muito importante, é legal, uma boa ideia mesmo, fazer esse chaveiro de rolha, né? Eu ia perguntar pra ele como ele começou a essa paixão do vinho. Sempre tem um porquê, né? Vai lá e começou com o pai. Na verdade é muito isso, assim, meu pai sempre gostou, meu pai nunca foi um grande apreciador, assim, de vinho, mas o meu pai, ele me ensinou desde moleque, assim, a gostar muito de esse ritual da mesa, né, de você almoçar, jantar, sentado numa... A minha família é italiana, né, e o italiano tem isso quase como um ritual sagrado, né, essa coisa de você sentar numa mesa para comer bem, para tomar vinho, para conversar, você passa a maior parte do seu dia sentado numa mesa, né, engraçado que às vezes a gente vai no final de semana, enfim, para a praia ou na casa né, da família, ou mesmo quando a gente viaja, a gente baliza nossos programas no momento de sentar na mesa. O momento de sentar na mesa é um momento sagrado, assim, né? E foi muito no meio dessa cultura italiana de gastronomia que nasceu essa paixão pelo vinho. Mas foi uma paixão muito mais minha, porque meu pai, como eu falei, ele gosta de vinho, ele curte, mas ele não é um cara aficionado, assim, sabe? Não é um entendedor de vinho. Né? Eu também não me considero um entendedor de vinho, mas assim, eu sinto que a minha paixão pelo vinho é bem maior que a dele, né? Ele gosta de um bom vinho, mas é uma parte né? Não é um grande hobby, né? E para mim é um grande hobby. Então, eu comecei assim com ele, e aí das viagens também, você vai juntando os seus vários hobbies, né? Eu gosto muito de viagem também, sempre fui muito de viajar para vários lugares e tal do mundo, sempre gostei de conhecer as coisas diferentes, e nessas andanças você começa a conectar com aquelas experiências que você vai viajar e tomar vinho, né? Então eu fui assim na Provence, eu fui nesse formato também para Toscana, África do Sul, Nova Zelândia, aí você começa a experimentar os vinhos do mundo, aí você começa a ver que a brincadeira dá para ser bem mais divertida, né? Então a minha paixão foi se movendo aí. E hoje eu tenho essa adega aqui que eu acho que ela meio que reflete um pouco da
do que ficou nesse caminho, né? De tudo isso que eu fui concretizando e hoje está tudo lá dentro. E você tem filhos, né? Tenho 2 meninos. Tenho o Pietro de 10 e o Mateus de 8. Ainda são novinhos. Ainda. A gente ainda não compara. Mas eles já acompanham na mesa, de conversar, de... Sim. Eles estão numa época muito boa, eles, né, os dois, né, já estão numa fase, assim, de muita troca, né, eles já estão naquela fase de descobrir o mundo, das coisas, e eles começam a perguntar, né, de tudo aquilo que você faz e fala, né, e essa questão específica do vinho é engraçado, porque eu sempre estou tomando um vinho, e eles sempre olham, perguntam a diferença de um do outro, o cheiro, não sei o quê, e aí eles vão meio que se habituando, né? Vão entendendo que isso é uma cultura, né? Então, mas enfim, são os 2 meninos, 10 e 8. Essa aí você tem que esperar um pouco, né? Porque é um hobby meio caro, né? Então, deixa eles tomarem cerveja barata na faculdade. Vão tomar muita jurupinga. Exatamente. Senão não tem nada, não tem dinheiro. Por favor. Meu pai me introduziu aos 30, já dava para financiar o meu próprio hobby, né? Senão... mas eu demorei também, viu? Esse negócio de tomar vinho para mim não foi, começa a tomar vinho com 20 anos, imagina, nem... Primeiro que você não tá nem aí, né? E depois que viagem de moleque, né? Você vai tomar jurupinga lá com a galera no campeonato da faculdade. Natasha. Isso aí é hábito depois, mais velho, né? Realmente. E você não aprecia tanto, né? Quando você é mais novo. Você não vê graça. Mas você quer beber e fica bêbado. Exato. Quer fazer besteira. Exato. É zero pela qualidade. É a quantidade e a bagunça. É só isso, né? E qual que é uma viagem, assim, que você comentou, gosta muito de viajar, você foi para alguns lugares com vinho, né, conhecendo vinhos, qual que foi uma que te marcou com vinhos mesmo, vinhos foi a Provence, o sul da França ali, né, eles têm uma região incrível ali que, né, de produção e de experiência também, não é só a produção que é incrível, mas as experiências que você tem. Então, eu tinha acabado de ter o meu mais velho, né, o Pietro, foi 2012, e eu estava naquela pegada de, curtir umas férias, tranquilo, num lugar que eu pudesse me estabelecer e tal, e ficar quieto, né? Aí eu fui com a minha esposa para lá e a gente alugou uma casa ali cravado na Provence. A Provence é uma região, assim, relativamente grande para os padrões da Europa e que tem várias regiões ali que você pode alugar aquelas quintas, né? Aquelas... Lá não são quintas, né? Tem um nome em francês disso, mas são as pequenas produtoras de... são chateaus. Pequenos chateaus, na verdade. Exato. Então você fica naquela casa, tem uma piscina, tal, aquele clima lindo, porque a gente foi em junho, né? Numa época que já tinha estiagem, já estava bem mais seco e com uma produção de vinho colada ali na propriedade. Então você acordava, ele pequenininho, eu ficava cuidando dele lá, estava passando Eurocopa na época também, que, né, Eurocopa futebol é uma outra paixão da vida, então ali juntou, né, a viagem, o vinho e o futebol, né, e aí eu passava o dia ali tomando vinho, indo para as cidades do entorno, também incrível. Comendo bem, que a gastronomia é outra paixão da vida, ou seja, esqueci da vida ali, foi um mês de experiência ali, ainda com o filho pequeno, foi incrível, assim, das melhores viagens da vida. Que delícia. Muito bom, hein? Uma que eu fiz muito diferente, eu tinha ido para a Austrália, e lá tem as coisas lá, e eu acabei indo para Tasmânia. E aí, aleatoriamente, assim, para Tasmânia que é uma ilha que fica mais no sul, assim, da Austrália, e eles têm todo uma produção de vinho deles, assim, e como é muito isolado, eles não conseguem exportar muito, porque eles não conseguem, você tem que colocar em navio, aí tem que ir para Melbourne, etc. Cara, surreal, assim, surreal. Uma experiência animal, assim, e vários lugares que a gente ia, eles falavam, você só vai beber esse vinho aqui porque a gente não consegue exportar, então não chega em nenhum lugar, então talvez o vinho da Tasmânia que você conheça é tipo o vinho mais normal que tem. Cara, espetacular, assim, tipo, produção de Syrah e em australiano, assim, Novo Mundo, assim. Mas, cara, foi uma viagem muito aleatória que eu acabei lá e virou uma viagem de vinho, assim, foi muito massa.
Incrível, né? E a gente está começando a produzir no Brasil também, né? Vinho, assim, já tem produções lá no Sul, mas é impressionante como a gente vê agora, tem acompanhado bastante. Tem até um amigo que está começando a produzir aqui em São Paulo, né? Os vinhos paulistas, vai ser interessante, né? Essa coisa de Olha, começar a ver essas produções agora, Serra da Mantiqueira, essa região aqui, ali para perto de Campos do Jordão, Monte. eu ia perguntar onde que é. É aqui para o lado da Serra da Mantiqueira e ali na Uhum. direção de Campos do Jordão. Estão começando a produzir e tal. Esse meu amigo tá fazendo, enfim, tem uma fazenda e ele está cultivando, né, a uva. É uma produção longa, né? Demora É, bastante, né? bem longo. Não é Isso, rápido. o primeiro gole. É muito longo. Mas Não é é rápido. gostoso. É. Eu sei que o meu sogro, ele queria. A família também toda adora vinho. Uhum. E ele tava com um amigo em Portugal, eles compraram um terreno. Queriam comprar um terreno para começar a fazer uma produção de vinho. Sim. E eles contrataram enólogo, contrataram a pessoa também para ver o solo. Não é agricultor, O esqueci o nome, especialista gente. lá do solo mesmo, né? Especialista, eu esqueci o nome. E aí eles começaram para ver se dava, se não dava na região. No Alentejo, é uma região de vinhos, mas o terreno não era próprio. Mas o enólogo comentou, ele falou, olha, a produção do vinho, né, para você ter as barreiras, para você cultivar, para você ter um vinho bom, só o seu neto vai aproveitar. Então ele falou não, deixa, melhor pensar em outra coisa. Quando a gente começa a estudar esse negócio, porque foi engraçado, que esse amigo eu conheci ele quando eu estava no Vale do Silício, em 2019, né? E eu nunca tinha pensado nesse modelo de vinho como negócio. Tinha passado pela minha cabeça que em algum momento da minha vida mais velho, talvez essa seja uma atividade que eu tenha prazer, né, em fazer, enfim, de cultivar em pequena escala, para você ter o seu vinho com o seu nome, né? Mas eu nunca tinha pensado nisso como negócio, né? E eu lembro que ele levou esse projeto lá. Ele estava lá, assim, a galera que vai sempre sonhando com alguma coisa, né? E ele, entre outros sonhos, tinha esse. E um dia eu comecei a conversar com ele, ele começou a falar, né, do racional desse negócio. E aí que me veio a cabeça mesmo, né? Putz, como é um ciclo muito longo, né? Entre você começar a investir e começar a extrair as primeiras unidades de dinheiro, demora pra caramba, né? Porque plantar, é escolher a propriedade, é aí fazer lá o estudo do solo, plantar, começar de fato, né, ver nascer, aí preparar o vinho, envasar, aquela coisa de tem todo o processamento, aí você até antes de envasar, né? Tem que envelhecer nos barris. Tem que envelhecer. Você olha o negócio, você fala, é um investimento monstruoso, né? Toda vez que eu vou visitar uma vinícola, eu sou muito ansiosa. Eu não consigo cozinhar nada porque eu não consigo esperar a comida ficar pronta. Eu falo, gente, eu fico olhando aqui, eu nunca consegui trabalhar com isso. É dureza. Né? Tem que esperar não sei quantos anos na barriga, não sei quantos anos na garrafa. Ah, não, gente. Não ia conseguir. Tem esse movimento de cerveja artesanal, que é um pouco mais rápido, né? No máximo, sei lá, só uma semana. Posso estar falando besteira, não sou especialista em cerveja artesanal. Mas só algumas semanas. Mas eu lembro que acho que eu tava na França, se eu não me engano. Tava conversando com o pessoal de terroir e tal. Então tem um movimento muito forte de vinho chinês, né? E os caras estão indo comprar, eles compram o terroir inteiro e eles levam todo o terroir para e as videiras, todos, eles acharam mais ou menos uma região similar, no mesmo meridional de Bordeaux, assim, e com um clima mais ou menos parecido. E eles tem uma avalanche de chineses comprando terroirs inteiros, que elas pegam igual casa, eles desmontam tudo, colocam no navio, mandam lá pro lugar da China e cortam um puta de um caminho, assim, que mais ou menos a vinícola já tá lá, o cara... E aí é só envelhecer. Que é um negócio meio doido, assim, né? Você, transplantar um terroir inteiro pra China, assim. E é muito provável que daqui a um tempo a gente comece a ver um monte de vinho chinês ganhando prêmio, né? Do jeito que eles são, né? Eles põem tudo para produzir em escala, velocidade, eu não duvido nada. E vinho chinês eu nunca tomei, pelo menos que eu me lembre, não. Eu também não. Eu não. Eu acho que é muito produção local. Vou perguntar o mercado é muito grande lá, né?
volume, né? Vou perguntar para o Rodrigo. Ele esteve na China, mas ele não comentou nada. Vou perguntar para ele e conto para vocês depois. Os vinhos asiáticos, né? Asiático, para mim é um negócio, até tá pensando, não é nem só China, Japão, tal. Eu pelo menos não me lembro. Como eu não sou um profundo entendedor, eu não sei se de lá vem vinhos muito bons. Imagino que não, porque eu nunca ouvi falar. Mas é realmente interessante. Um vinho asiático é algo interessante, porque não é uma bebida asiática, né? Não é. É zero asiática, né? Exato. É zero. Acho que o mais diferente assim, eu tomei um vinho de Israel, acho. Tem uns vinhos de Israel, Israel diferente e tal. Israel é muito bom. Assim, o vinho de Israel é muito bom. Muito bom. Grécia tem vinhos muito bons. Essa foi uma grata surpresa. Eu tava em Israel e aí eu fui para a região ali da Galícia, da Galileia, que é a região ali, né, das histórias, Rio Jordão, enfim, aquela história toda do catolicismo e tal. E aí a gente parou num hotel lá super legal, na beira do Mar da Galileia. E aí eu sentei lá, o cara foi servir e falou, não, só temos vinhos israelenses. Eu falei, pô, mas vinho israelense é das penínsulas, das montanhas lá de Golã, né? Que fica ali na fronteira, acho que é Golã, que fica na fronteira com a Síria, com ali uma região de conflito e tal. E eles ali produzem vinho, e o vinho muito bom, assim, não deve nada para os vinhos, né, aqui da América do Sul, assim, bem profundo. Uma delícia. Você só não pode trazer porque eles quebram na mala, né? Pois é. Eles abrem, os israelenses abrem a mala e quebram tudo que está levando. Deles, né? Ô, Bruno, mudando um pouquinho de assunto, você estudou em Stanford, né? E você comentou que fez um curso no Vale do Silício. Uhum. E você é odonto, você fez odontologia. Fiz. Como é que foi essa mudança totalmente profissional? Sim. Óbvio, adendo. Você é odonto. E não você você fez odonto, eu pensei... gente, depois que eu tive Covid, meu cérebro derreteu e eu tô assim. Não, mas só um bullying saudável. Um bullying saudável. Eu tava falando com uma da pessoal que trabalha aqui. Eu falei uma besteira outro dia que eu falei, gente, por onde saiu isso? E eu sou loira, então eu também tenho. O que importa é a gente capturar a mensagem, entendeu? Eu entendi o que você me perguntou. Mas o ponto é assim, é uma história meio... É longa, mas eu vou fazê-la uma história resumida. Eu me formei em odontologia, na realidade, com muito pouca consciência do que eu... A escolha da profissão foi muito pouco consciente, na verdade, né? Eu me formei... Na verdade, eu fui fazer odontologia porque o que eu queria, moleque, era ter uma vida, um lifestyle legal. Era isso, eu não estava pensando em carreira, né? Eu fui criado meio que num modelo assim de vida, assim, numa escola que eu tinha meus amigos, tive uma adolescência, uma juventude privilegiada, pude fazer muita coisa legal, viajar, né, experimentar um monte de coisa bacana. E assim, para mim, eu tinha muito pouca, assim, hoje eu até vejo a molecada de 18, 20 anos, a consciência que eles já começam a vida na hora de escolher a profissão e tal. Nossa, eu era extremamente imaturo nessa fase, extremamente, assim, não estava pensando na minha vida futura com carreira, nada disso. Eu estava pensando assim, uma profissão que não iria atrapalhar meus planos futuros de, né, ter uma vida bacana, que eu pudesse curtir meus hobbies. Basicamente é isso. E eu fui fazer odontologia porque, assim, tinham duas coisas aqui, né? Tinha uma, assim, que eu gostava na escola das matérias mais ligadas às ciências médicas, a biologia, a ciências do corpo humano, esse tipo de coisa era o que eu mais curtia. E gostava um pouquinho de exatas também, mas das exatas que levavam um pouco mais para aquele mundo da química, né? Bioquímica, química, física, uma exatas mais aplicada, né? Não aquela matemática. Às vezes matemática por matemática foge um pouco dos conceitos práticos, né? Então eu tinha esse interesse da escola, eram as matérias que eu ia melhor, e aí eu pensava um pouco nessa questão de carreira do futuro, e falava, putz, eu tenho que pegar alguma coisa que seja mais saúde, que tem mais a ver comigo, mas que ao mesmo tempo dê um lifestyle legal. Então eu olhava, por exemplo, esses profissionais, enfim, ia muito no dentista moleque, aquela coisa de usar aparelho, aí você vai, né, você convive bastante com o dentista, fala, pô, essa vida é legal, porque essa vida tem a parte de ciências médicas, que eu gosto, né, essa parte, né, que tem mais a ver comigo,
E o lifestyle parece legal, esses caras estão sempre de bem com a vida, estão felizes, e estavam, né? Eu tive contato com profissionais que eram exemplos da profissão, né? E eu achava aquilo bacana tal. E aí eu fui fazer a faculdade muito mais pensando nisso, né? Falei, pô, vou ser que nem esses caras aqui, eu acho legal tal, o sustento é legal também, eles tinham uma vida, um padrão de vida que parecia bacana tal, e fui assim. Só que aconteceu, no terceiro ano da faculdade, eu já percebi que não tinha nada a ver comigo, né? Porque aí você começa a amadurecer mesmo na faculdade, você sai daquela, né, do mundo ali da escola, da adolescência e entra na juventude mesmo, e aí você começa a perceber que, cara, é você com você ali, né? Vai acabar essa história e tal. Terceiro ano eu já comecei a perceber que não tinha nada a ver comigo, assim, no sentido de profissão, de futuro. Foi quando eu comecei a levar essa história mais a sério. Tinha 21, 22 anos. E ali eu já comecei a me programar. Falei, meu, vou ter que romper com esse negócio aqui. Eu não queria abandonar a faculdade, porque os 3 primeiros anos foram duros, que eu fiz na USP, né? E a USP era bem exigente o currículo, assim. Você estudar ciências do corpo humano em geral, anatomia, biologia, histologia, microbiologia, tudo que tinha GIA ali a gente estudava, né? Farmacologia. E aí eram 3 anos duros, assim, que eu tinha passado no príncipe. Eu tinha passado da zona de arrebentação, assim, né? Eu estava no último ano e meio, aí era muito mais a parte de prática, de consultório, que eu não tinha nenhum saco. Mas eu falei, pô, falta 1 ano e meio só para eu pegar esse diploma, terminar minha graduação, eu vou terminar, e depois aí eu vou ver o que eu vou fazer, né? E aí esse meu último ano e meio foi muito de readaptação mesmo. Aí eu comecei a fazer aquele movimento que eu deveria ter feito com 19 anos, 18, na hora de escolher a profissão, né? E aí eu comecei realmente a aprofundar. E nessa época, né, meu pai foi um cara que me ajudou muito, abriu assim a minha visão, falou, puta, você tem que pensar realmente que o seu olhar pode estar muito mais na administração de empresa, em gestão, tal. Você gosta de trabalhar com as pessoas, você é um cara que gosta de se comunicar e tal. E aí eu já tomei a decisão ali no finalzinho da faculdade, faltando 1 ano e meio, em fazer administração assim que eu terminasse, né? E aí comecei a estudar os cursos, as possibilidades, e aí eu podia fazer a graduação inteira de novo, ou eu poderia fazer a pós-graduação e já começar a trabalhar. E aí eu fui para esse caminho. Falei, não, aí na época tinha o SEAG daqui da GV, né, em São Paulo, que era um curso bem legal. E aí eu comecei a estudar, já eu estava me formando na faculdade em 2006. Eu lembro a galera lá tocando terror, né, fazendo aquelas festas de final de faculdade, aquela puta zona. E eu não, puta, eu já estava com aquela cabeça assim, meu, eu tenho que correr atrás do tempo perdido, né? E aí eu fiquei meus últimos 6 meses. Era difícil pra caramba. Era difícil, a prova era muito difícil. Eu voltei pro cursinho. Eu lembro que tinha o CPV, tinha um cursinho ali no subsolo do Eldorado. E aí eu lembro que a galera estava saindo das clínicas, e a gente tinha muita clínica integrada no final da faculdade, né? Então a gente atendia no hospital universitário e a galera saía de lá e ia tocar o terror, né? Que é aquele clima de formatura e tal. Eu saía de lá e ia pro cursinho, meu. E aí eu estudando, ralando, pegando aquelas apostilas da época também do cursinho que eu fiz para entrar na Odonto, que era, né, FUVEST era duro também. E aí foram 8 meses de estudo para eu fazer esse vestibular do SEAG, né? E aí eu entrei no SEAG e comecei a trabalhar. E de quebra conheci minha esposa nessa época também. Foi no subsolo do Eldorado, nesse cursinho que eu conheci ela. E a gente tá casado. Então você vê que tudo na vida tem um sentido, né? Deu certo. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Mas é bem louco essa história. Eu comecei tudo errado. Né? Comecei apontando pro sul e terminei indo pro norte, né? Foi bem louca a história. Mas também... não é uma história tão diferente, né? Porque quantas pessoas entram na faculdade querendo exatamente saber o que quer fazer? É muito... Eu fui mais ou menos assim também. Uhum. Eu acho que a galera que tá eu acho que a galera que tá na área de gestão, da saúde, assim, você pega de maneira geral, assim, tanto em grande rede, ou em operadora, ou mesmo hospital, assim, tem muita gente que começou na carreira de assistência, né? E você não tem formação nenhuma. Eu e a Manu, a gente é engenheiro, né? Mas assim, você tem meramente uma formação um pouco mais, vamos dizer assim, analítica, que te ajuda com gestão. O pessoal que vem de assistência, lá, medicina, enfermagem, odonto, você vem com 0 gestão, né? Então, é um leap, assim, que é extremamente complexo, porque definitivamente você está totalmente cru, né? E aí você está, vamos dizer assim, principalmente quem faz igual você fez, né? Que você já
direciona logo no começo, assim, é você contra um cara que faz economia, você contra um cara que é engenheiro. É muito difícil, né? É muito complexo, né? Como é que foi para você, assim, sentir essa... Porque, queira ou não, você tem a parte da assistência, da saúde, mas você tem o gap da gestão. Né? Como é que foi para você? No começo, não, você sabe assim? que no começo foi muito difícil, assim. Foi muito... Porque quando eu saí, né, da faculdade, eu comecei a estudar à noite, eu entrei logo na sequência, comecei a estudar à noite, e eu lembro, eu comecei a procurar emprego, né? Só que procurar emprego, cara, é um negócio muito duro, porque você fala, porra, o cara dentista tá procurando emprego em empresa, né? Fala, cara, como que ele vai... Que ponte é essa que eu vou fazer, né? É um negócio meio maluco, assim. Talvez hoje até se aceite um pouco melhor isso, porque a gente quebrou um pouco essa noção da carreira linear mais recentemente. Hoje é até valor isso, né? Fala, nossa, que legal, o cara é dentista, ele trabalha nisso, né? Com uma experiência acumulada, tal. Hoje é bacana, mas na época, eu tô falando 2006, né? 2007, ainda não tinha essa visão ainda tão fácil. Era muito engenheiro, advogado, médico, assim por diante. Então, o meu início foi bem duro. Só que qual foi o lado, assim, que são as felizes coincidências da vida, né? A Odontoprev, né, que era uma empresa que hoje é do Bradesco Seguros, né? Ela estava abrindo capital naquela época. A Odontoprev era um plano de saúde odontológico, né, que foi fundado por 3 dentistas, um deles, inclusive, da USP, o Randall, né, aliás, eu não sei se o Randall um dos 3 era da USP, não sei se é o Randall, mas enfim, a minha conexão foi através da faculdade, para saber deles. E a Odontoprev era uma empresa que estava emergindo no mercado, tinha acabado de abrir o capital, captou dinheiro e estava construindo uma área de operações que dependia muito dos profissionais, dos dentistas, né, para fazer a gestão da rede credenciada que eles estavam criando. Então, em São Paulo, por exemplo, eles tinham 12 mil consultórios e prestavam serviço, né, para os associados das empresas através desses consultórios. Só que ali, você fala, pô, tem que prestar atendimento, tem que ver se o atendimento está conforme, tem uma auditoria, né, que faz a revisão desses tratamentos, tem uma equipe de operações que tem que fazer o relacionamento com essa rede, que tem que, né, enfim, fazer a gestão das especialidades. Então, ali era uma empresa que tinha, assim, um fit perfeito para quem queria fazer essa ponte do mundo da odontologia para o mundo empresarial, especialmente os mais novos, né? Você fala, pô, é uma área de operações, é uma área de operações, como uma área de operações de qualquer outra empresa, só que com esse foco em odontologia. Então, quando esse negócio saiu, foi exatamente em 2006, o IPO deles foi ali, né? Foi bem naquela época que eu estava saindo da faculdade e indo para a GV lá estudar. Eu lembro, eu olhei assim um dia e falei, pô, esses caras aqui estão exatamente, eles talvez sejam a ponte que eu estou precisando, né? E aí eu fui atrás dos caras, assim, mandei meu currículo lá, foi em abril. Ó, eu me formei no final de 2006. E aí, em março, eu comecei a procurar emprego, de 2007. Em março de 2007. Em maio, eu fui contratado por eles. Então, foram 2 meses só de busca, porque no dia que eu encontrei, eu fui lá, fiz meu currículo, e aí mandei para eles, demorou 1 mês para eles me chamarem, e aí fui lá, passei pelo processo, eles me admitiram, e aí comecei a trabalhar nessa área. E assim, foi uma santa ponte para mim, né? Porque dali eu fiquei 2 anos na área de operações, eu lidava com dentistas todos os dias, né? Então, eu fazia a gestão dessa rede credenciada da Grande São Paulo, e foi uma escola muito importante para mim. Foi uma ponte super fundamental, assim, na minha trajetória. Por mais que eu tenha ficado pouco tempo, foram 2 anos, foi um aprendizado incrível, assim. Devo muito a essa oportunidade, né, para poder ter feito essa transição de carreira que foi tão importante para mim. Muito legal. E é bacana ver isso, assim, ver como pessoas que teoricamente são da assistência, que o Balalai falou, se adequam a esse mundo e se pegam muito rápido também, né? As necessidades do mundo corporativo. E você vê cara, caras brilhantes que se destacam e que estão com a gente, que estão aí. Isso é muito legal, parabéns. E logo depois, você pegou o boom mesmo das fusões, né? Você foi mais ou menos em 2008, 2009, né? Para a Raia, e você pegou, acho que foi 2011, que foi a Raia do Brasil, também, no final de 2011, foi a Pacheco com a São Paulo, né? Você pegou essa revolução do mercado, assim. Como é que foi estar lá dentro, assim, de repente, toda essa parte e você trabalhou com expansão, assim,
Sim. Não, Porque, queira ou não? Fala aí. Não, foi bem maluco. Assim, porque eu, quando conto as histórias, outro dia foi interessante que eu estava escrevendo um capítulo de um livro. Era um capítulo de um livro que eles vão falar de gerações e tal, né? Chama Next Generation. Então eles contam a história de algumas gerações de famílias empreendedoras, né? Como que são feitos os ganchos entre as gerações, né? E aí eles dirigiram um capítulo, numa entrevista que eu passei, né? Que eu fiz com eles, e eles escreveram isso como se fosse um capítulo de um livro, né? Contando a história toda. E foi interessante que eu comecei a ler a história toda que eu estou contando aqui para vocês. E é interessante que quando você lê tudo como se fosse uma linha, né, de raciocínio, como se fosse uma história contada, parece, nossa, isso aqui conectou com aquilo. Parece que as coisas vão fazer um sentido tremendo ao longo da sua vida, porque parece que são várias portas que vão se abrindo nos momentos certos, nos timings certos, né? E depende de você entrar ou não, né? Porque tiveram momentos também na minha vida que eu poderia ser desviado desse caminho que eu assumi, né? De outras oportunidades que eu não fui por um triz. Às vezes foi porque minha esposa falou não vai, porque e eu estava convencido aí, por algum detalhe eu não fui, e segui naquela porta, e aí aquela porta me abriu a porta para outra porta, e você vai construindo. Então, é muito louco quando a gente olha essas trajetórias, né? E a gente olha, né, faz uma retrospectiva, a gente vê como realmente tudo parece se encaixar, né? E para mim foi essa história que eu contei para vocês, da odontologia para a gestão, né, que passou por eu escolher esse curso lá, que eu estava estudando à noite, aí apareceu o Odontoprev na minha vida, me ajudando a fazer essa ponte. E depois, quando eu fui para a Raia, foi um negócio muito louco também, porque a minha ponte para a Raia, ela foi em cima de um racional muito claro, assim, porque eu poderia perfeitamente falar, legal, terminei, né, meu projeto aqui na Odontoprev, sei lá, estou tocando aqui a operação, já senti que eu peguei a manha do negócio e agora eu estou pronto para ir para um outro negócio. E eu começasse a buscar emprego para um outro negócio. Mas o que me levou para a Raia na época, né, não para a Drogasil, para a Raia, foi que eu comecei a desenvolver um projeto dentro do Odontoprev, que era um projeto de gestão, de inteligência operacional, vamos chamar assim, né? Eu comecei do nada, assim, a me interessar por algumas ferramentas de inteligência geográfica. Por quê? Porque a gente tinha dificuldade de gerir rede credenciada em São Paulo. Você imagina que, sei lá, na zona leste de São Paulo tinham, sei lá, 2.000 profissionais e a gente não tinha ideia da distribuição deles no território, né? Das especialidades, ver quais são os profissionais que estão nas áreas onde você tem mais atendimento. Ou seja, você não tinha uma lógica muito inteligente de fazer a gestão daquela rede, né? E naquele momento, essa história de você fazer a interpretação dos dados com base em geografias era super importante. Uma leitura assim que ia te dar muito mais eficiência na gestão daquele negócio. E aí eu comecei a me interessar por esse negócio, falei, pô, aqui pode ter um negócio, algo interessante, né, um ferramental interessante para a gente desenvolver, e comecei a mergulhar nesse universo, que eram ferramentas na época assim, super novas, né? O Google Earth estava começando a lançar as primeiras versões, era um negócio que era, né, a gente olhava, eu lembro que, assim, momentos de lazer... Não dá nada. Você olhava aquilo e falava, nossa, olha a minha casa de cima, olha o sítio, olha né, a praia, às vezes você fica maluco com aquilo, né? E aí eu comecei a olhar para aquilo e comecei a correlacionar com esse modelo né, de gestão que a gente queria implementar. E comecei a fazer um projeto realmente de plotar a rede inteira da Odontoprev ali, né? Falar, putz, olha a redes de especialidades hoje. Tem regiões que não tem nada dessa determinada especialidade e a gente paga... ou melhor, tem um dentista dessa especialidade, a gente paga muito pouco para ele, e tem outras regiões que tem 50 desses caras e a gente paga altíssimos repassos para todos eles. Ou seja, olha como a gente pode gerir melhor isso, distribuir melhor a rede, entender as regiões onde você tem mais empresas e adensar mais de consultórios aquelas regiões. Então, aquilo ali começou a abrir um negócio super interessante, né, da gente começar a gerir e tal. E eu estava super empolgado com esse projeto. E aí o que acontece, né? Eu um dia estou fazendo isso na minha casa, estou lá preparando, né, alguns materiais disso, estudando as ferramentas, e meu pai aparece lá, meu pai era CEO da Droga na época, ele olhou e falou, pô, me conta aí, o que é isso aí, né? E eu comecei a mostrar para ele e tal, expliquei mais ou menos o que era, deu um eureka nele, ele falou, porra, isso daqui é incrível para a gente desenvolver no varejo, porque um dos grandes processos que a gente tem de geração de valor é abertura de loja, e abrir loja depende de, né, depende de você compreender a região, o território, né? Depende de você interpretar
né, a distribuição das redes, não só da sua, mas dos concorrentes, cruzar isso com dados demográficos de renda mais alta, renda mais baixa. Então, dali, né, podia nascer um projeto gigantesco para a própria Droga Raia, que na época começava a acelerar seu plano de expansão, né? E assim, tomar uma decisão de abrir uma loja no varejo é uma aposta de mais de R$1 milhão, né? Ou seja, botar um dinheiraço ali numa esquina para você ver se aquele negócio vai vender ou não, né? E naquele momento, a gente começando a acelerar um plano de expansão, a gente não podia errar, né? Eram, sei lá, 30 lojas no ano, você não podia errar 10 lojas. Se desse 10 lojas, você ia enterrar aí uns R$15 milhões, né? Então, ele ali falou, nossa, vamos fazer aqui na Raia e vamos montar uma área de inteligência de expansão e vamos começar a bombar esse negócio. E aí eu fui para a Raia com essa visão, entendeu? Então, assim, são várias pontes, né? Você fala, pô, que legal, dali da odontologia, né? A odontologia me conectou com o Odontoprev, o Odontoprev me conectou com esses sistemas, e aí você aprofunda e de repente você descobre um outro negócio dali que pode ser aplicável num outro, né? Num outro segmento completamente diferente, aí você vai, e aí construir uma história dentro da RD muito focada nisso, né? Inteligência operacional mesmo, inteligência de expansão e inteligência de operações, né? E a gente desenvolveu uma máquina de crescimento orgânico mesmo, né? O GRD expande 260 lojas, é muito assertivo, é um modelo assim super comprovado, né? De definição, é desde o momento que você monta a estratégia de expansão até o momento que você vai buscar no mercado, seleciona aquela esquina assim com uma curacidade super alta. E aí você faz todo o processo de construção daquela loja, né, de legalização até a abertura, né? Então vira uma máquina mesmo de expansão orgânica, né? E foram 11 anos de construção disso, né? E isso foi me dando esse skill de gestão. Quantas lojas você abriu? Eu abri, hoje a gente está com 2.500 lojas. Eu participei ativamente de 1.800 lojas, mais ou menos. 1.800, quase 2.000 lojas. Das 2.500. Assim, você conhecer o ponto, o endereço, lembrar o dia que você chegou lá, ia visitar todas as lojas. Né? Então eu conheci. E super assim, complexo, né? O Brasil tem, sei lá, loja. O que? 80 e poucos mil lojas já, né? O Brasil já deve ter. Por aí. Eu lembro. Farmácia. Eu acho que do começo da minha carreira, que eu fiz muito deployment na Equilvia. E a taxa de loja por 100 habitantes no Brasil, de farmácia no Brasil, é altíssima. Acho que só perde para os Estados Unidos. Até no número absoluto. Acho que no número absoluto, o Brasil talvez é o primeiro, segundo, terceiro país que mais tem farmácias assim. E, cara, você falou, você achar o lugar certo e até então, vamos dizer assim, lugares óbvios é mais fácil chegar, né? Mas putz, bairro tal, na cidade do interior tal, quando é que você coloca a loja? Ainda mais nesse movimento de consolidação gigante que teve, né, de 2011 até 2015, assim, foi surreal. Assim. E para você, o que foi de desafio nessa época de expansão, de crescimento, com as consolidações, assim? Como é que você balanceou essa loucura de trabalho insano com vida pessoal, com as suas coisas? Porque não foi um movimento único, né, no Brasil. Foi uma época muito louca, assim, da minha vida, porque né, eu fiz essa ponte para a empresa, né, com essa questão de construir essa área, né, e de, enfim, a gente aprofundar nessa visão, a gente entendeu que aquele era um skill fundamental para a empresa no futuro, e eu mergulhei de cabeça naquilo. No início, em 2010, melhor, em 2008, 2009, a minha vida ainda era muito no escritório, porque eu fui trazendo aquelas ferramentas todas, né, que eu tinha estudado na época do Odontoprev, eu fui trazendo para dentro da Droga Raia na época, construí uma área de inteligência, e a gente começou a explorar muito os mapas digitais, cruzar os dados, as informações. A gente tentava correlacionar por que algumas lojas vendiam mais que outras, né? E correlacionava isso com o entorno da loja, com o potencial que tinha ali, a quantidade de concorrentes. Então, os primeiros 2 anos, eles foram muito de analytics mesmo, né? De estudar. E ali foi a minha conexão muito com o mundo das exatas, né? Então, eu tive que estudar lá a regressão multivariada. Eu lembro de eu mergulhado em livro, eu falei, não, a gente precisa dominar esse negócio. Regressão multivariada, para a gente entender quais são, né, as variáveis que influenciam no negócio, criar um modelo. Eu lembro que o sonho era criar uma equação
que você cruzasse 8 a 10 variáveis em pesos diferentes, né, que te dessem o potencial da loja. Então, a gente estava nessa loucura. Os primeiros 2 anos a gente focou muito nisso, né? E trazer também todo esse conhecimento para as ferramentas que na época começava a sair mais os iPhones, né? Enfim, os tablets e tudo, e a gente queria levar esses modelos matemáticos para aparelhos portáteis, para você consultar os mapas no campo mesmo, né? Para você aprender a fazer aquilo e você também levar isso para a equipe que ia buscar ponto. Porque não adianta nada você centralizar toda uma inteligência numa área de 4, 5 pessoas. Você tem que democratizar. Você estava no escritório. Exato, você tem que jogar isso na ponta. Então ali a gente começou a buscar esses aparelhos, né? Estavam saindo os primeiros tablets e tal. Própria questão de computação em nuvem, né? Você fala, a gente não pode, não dá para mandar por e-mail, tem que jogar tudo numa pasta. Eu lembro que a gente foi um dos primeiros usuários assim de Dropbox para esse fim, né? E o Dropbox, a gente virou um case do Dropbox, hoje está lá também no. Então a gente começou a mexer com tecnologias que para a época já estavam bem evoluídas, bem assim, virou bem vanguarda para o varejo farmacêutico, principalmente, né? Então, essa visão para a gente é interessante, porque a gente começa realmente a entrar nesse mundo, até de 2008 a 2010, muito no Analytics, mas o que aconteceu? De 2011 para frente, depois dessas grandes fusões de Raia, Drogasil, Pacheco, São Paulo, foi o grande movimento de consolidação que a gente teve nesse segmento. Qual que virou a regra do jogo, né? A regra do jogo era operar com qualidade, o modelo, né, que a gente havia proposto, e crescer com velocidade. Então, assim, eram as duas coisas. É execução. Não tem, assim, não era uma coisa de falar, nossa, vamos refazer o modelo de farmácia, vamos criar um novo conceito. Não. A gente sabia que a gente tinha que operar com consistência no Brasil inteiro, tinha que ter o melhor estoque, o melhor preço, o melhor atendimento, muita conveniência, os melhores pontos. A gente tinha ali um pentágono, né, de varejo que a gente falava, que eram 5 variáveis principais que iam nortear o sucesso do negócio. Passava por isso, né? Atendimento, preço, conveniência, estoque e ambientação, né? Então a gente falava disso e era sair reproduzindo esse modelo em escala, em velocidade, para a gente vencer essa corrida do ouro que a gente brincava, né? E aí em 2011 a minha vida mudou muito, porque de 2011 para frente, aí era pegar tudo aquilo que a gente tinha construído, esse ferramental todo, essa inteligência de expansão, colocar isso na prática, no campo, com uma equipe bem, né, espalhada pelo país, e a gente visitando tudo. Ou seja, a gente mandava gerentes para todas as regiões do país para buscar os pontos, com uma estratégia já combinada, com o tático também super bem desenvolvido. Então, ó, vai nessas cidades, tantas lojas para cada uma dessas cidades, e eles corriam atrás. E sempre que eles encontravam, eles avisavam a gente ia lá ver com eles para provar. Então, a minha vida de 11 para frente era o Brasil inteiro visitando, rodando, né? Então, a gente, na época, passei poucas e boas, assim, porque minha vida era quarta, quinta e sexta, era algum canto do país eu tava, né? Então, eu cheguei, assim, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, assim, a gente ia Pará, né, os interiores, capitais, Maranhão, Piauí, todos os estados, Brasil como um todo, todos os bairros, a gente conhecia, assim, eu lembro que a gente brincava, a gente voava muito, né, com aqueles aviões pequenos, e aí eu lembro de passar assim, fala, pergunta? Não, você conhecia tudo. Não, eu conhecia tudo. E aí, assim, eu lembro que a gente passava em algumas cidades, assim, tava voando. Aonde que a gente tá? A gente olhava uma cidade um pouco maior, e você via pela disposição das avenidas e o desenho, a gente sabia que cidade que era. Porque a gente reconhecia todas as lojas, todas as plantas de cidade, a gente conhecia na cabeça, porque a gente olhava o tempo inteiro aquilo. Então a gente olhava de cima e falava, Brasília é fácil, né? Porque você vê o plano piloto. Mas tem algumas cidades, sei lá, Araraquara, São Carlos, sei lá, Juazeiro do Norte. Você olhava de cima, nossa, eu tô em Juazeiro aqui embaixo. Você olhava assim, você já matava na hora que era aquela cidade. E era muito isso. Assim, né? Era muito regionalizado, né? Tinha São Paulo, Rio, aí lá tinha os grupos do Nordeste, os grupos do Sul, e quando começou a consolidar, era um jogo de war, quem chegasse primeiro, quem operasse melhor, ia vamos dizer assim. Exatamente. Né? É interessante essa poética, né, da coisa, né? Eu tinha muita gente que via, a gente era muito obsessivo, a gente era insanamente obsessivo com isso, né? E é legal, você vai criando uma cultura. Hoje, por exemplo, o mercado olha de fora e fala, nossa, a capacidade que os caras têm de crescimento orgânico, de abrir 260 lojas, de ser tão assertivo.
aquilo era uma obsessão dentro da empresa, assim, do nosso grupo ali, né? Então, assim, a gente sabia todas as cidades de cima, né? Olhava do avião e sabia que cidade que era, e a gente sabia todos os bairros, quantas lojas a gente precisava ter, o que estava faltando. Era o que você falou mesmo, era um jogo de war. Então, quando a gente montava o planejamento do ano, eu lembro que a gente falava, sei lá, Pernambuco, né? Recife. Era assim, quantas lojas temos, quantas precisamos ter, e quantas que os concorrentes têm. E é exatamente isso do War, é assim, quantos tanques eu vou colocar, quantos aviõezinhos, era nesse nível que a gente jogava, né? E isso foi dando pra gente, assim, um conhecimento muito profundo dessa arte de expandir organicamente, né? E assim, também no lado pessoal, né, que também você perguntou assim, compromete bastante, porque era uma vida de quarta a sexta-feira, que eu lembro que era viajar o tempo inteiro. Era assim, a gente fazia coisa de 7, 8 pousos e decolagens. Era um negócio assim, era subir, descer. Chegava numa cidade, já estava lá o motorista esperando, levava a gente lá para o centro, a gente dava a volta que precisava dar para olhar tudo, via o ponto, tal, saía, voltava para o avião, decolava, ia para a próxima cidade, e era insano, assim, era um ritmo muito louco, né? Para cima, para baixo, a temperatura mudava o tempo inteiro, cada noite você dormia num lugar, cada dia você comia um negócio. E aí eu lembro que de 2015 para frente, eu tinha 34, 35 anos, todo ano eu ia fazer o check-up, meu check-up só piorava, cara. O cara falava, porra, você tá judiando da carcaça, né? Porque você começa a virar uma bagunça. Porra, você, né, com 35, porra, cada hora você não sabe lugar. onde você tá dormindo, você não sabe onde você acordou. Não dava, ainda assim, tem filho pequeno. Tenho filho pequeno, assim, passei situações bem duras, assim, pô, a gente tava sobrevoando ali a Amazônia, ali chegando em Belém, né, naquela área, assim, bem de só mato, dá uma pane elétrica no avião. E aí você tem aqueles 15 minutos de reza para você pousar e você com 2 filhos pequenos em casa e sua esposa, né? E assim, passamos, né, assim, aventuras, né? E assim, em todos os níveis, de dormir em lugar diferente, comer comida diferente toda hora, de subir e descer o tempo inteiro, um dia no frio, outro no calor, você tá sempre distante de casa, e aí os filhos e a esposa. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, assim, é incrível, maravilhoso, adorei e tal, mas assim, eu vou ter que pular de etapa agora, eu vou ter que também buscar, né? Até porque eu tava 10, 11 anos fazendo isso, e eu falei, nossa, amei, foi incrível, que aventura, né? Maravilhoso, mas eu preciso agora mudar um pouco, cuidar um pouquinho de mim e mudar o foco, né? Aquele lifestyle que você queria dos dentistas durante esse tempo. Você vê, né? Você vê que eu me conhecia, né? Faz muito mal, né, cara? Antes da pandemia, eu tava viajando loucamente, cara. Teve um projeto que eu fui em 7 semanas, em 9 semanas eu fui 7 vezes para 7 países diferentes. E assim, entra avião, sai do avião, entra avião, entra no hotel. Aí você conhece um monte de lugar, você conhece o aeroporto, o táxi, o hotel, o táxi, o aeroporto. Você não sabe de nada, mas você colocou a bandeirinha lá e ponto, assim, né? Mas acaba com a saúde, né? Eu fiquei muito mal, assim. Eu lembro que logo que parou as viagens, assim, depois da pandemia, foi a mesma coisa, fazer check-up, não tinha um pingo de saúde ali, né? É muito difícil, né? É uma vida assim, bem. E assim, eu hoje olho para trás, assim, eu sou muito orgulhoso dessa época. Foi uma época incrível, assim. Nossa, eu até hoje olho lá o Paulo que ficou no meu lugar. Às vezes eu falo, nossa, eu tenho até inveja dele, às vezes, quando eu olho e vejo ele indo para aqueles lugares que a gente ia. Dá umas saudades, porque foi legal. Mas, assim, tudo tem seu tempo também, né? Porque não é fácil, assim, a própria parte social, a família, pô, eu não podia combinar nada com ninguém, meu. Toda quarta, quinta eu tava em algum lugar, eu nunca tava em casa. Então é muito difícil, mas vale muito, né? A gente cresce muito com essas experiências. Agora a gente tem que saber que tudo tem um início, um meio e um fim, né? E a gente evoluindo e cumprindo as etapas, né? E depois você foi... Parabéns para sua esposa, tá? Não, ela agradece até hoje. Olha, depois veio a pandemia, eu fiquei em casa. Acho que ela até se arrependeu. Falou, nossa, putz, como era boa aquela época que você ficava... Volta! Volta a viajar. E aí depois você falou que você deu um tempo e aí você tirou um sabático, né? Você ficou 1 ano, mais ou menos, né? Da onde que veio essa... A ideia tá fácil de saber de onde que veio, né? Você devia estar exausto de viajar.
Mas aí... Não, mas foi isso também, tá? Assim, foi uma conjunção de fatores ali, né? Porque eu já vinha dessa pegada, tava no meio dessas rotinas e tal, mas ao mesmo tempo eu comecei a me aproximar muito do mercado, né, de empreendedores, do mercado da inovação, porque como a gente fazia essa questão da expansão com muita tecnologia, né, a gente tinha um case legal para trazer. Eu era muito convidado para dar mentoria para alguns empreendedores que estavam com modelos digitais e brick and mortar também, né? Aqueles caras estavam construindo algumas coisas e precisavam expandir. Então eu comecei a me conectar muito no final de 2017, 2018 com algumas startups que queriam aprender a expandir organicamente, né? E era muito legal as trocas. Então ali eu comecei a meio que aguçar esse espírito assim de inovação com mais força. Porque eu sempre fui um cara muito ligado a isso, sempre gostei muito. Assim, hoje eu percebo que o meu primeiro ciclo na RD, né, com uma história super legal, ele está muito atrelado à inovação. A gente foi dos primeiros a trabalhar com aquelas ferramentas, trazer os iPads, a computação em nuvem e trabalhar os algoritmos. A gente era muito ligado. Assim, o que me motivava muito era essa novidade, essa coisa de sonhar um negócio muito diferente, né? E aí, quando o tempo começou a passar, isso começou a virar processo, eu comecei a ficar meio de saco cheio, assim, sabe? Falar, pô, eu não tô repetindo, tô fazendo as mesmas coisas, tipo, eu precisava de uma inspiração nova. E aí, vendendo esse sonho para esses empreendedores, né, de trazendo um pouco como que é o processo, como que a gente criou a área, os capabilities e tudo mais, eu percebia que eles estavam com projetos muito legais. Eu falei, pô, esse cara está criando um modelo super interessante aqui de saúde visual, puta, aquele cara está criando um projeto super legal de habitação, esse de educação. Eu comecei a olhar para isso e falar, porra, eu quero entrar nessa também, né? Eu estou precisando dessa oxigenada, né? E aí, no final, começo de 2018, eu comecei a ficar muito, assim, incomodado, assim, de falar, putz, eu acho que o meu próximo passo pode ser dado, né? Eu acho que eu estou encerrando um ciclo para começar outro. E muito dessas conversas com eles, né? E aí eu olhava assim, pensava, tá, mas o que seria tudo? E eu comecei a perceber aquela raiz da saúde me puxando de novo, assim, falar, pô, imagina empreender um negócio na saúde. Comecei a ler mais essa época que estava rolando em saúde, tecnologia e tal, o boom das health techs e tal. Aí eu falei, nossa, eu acho que é isso aí mesmo, assim, acho que já estou meio que numa hora extra aqui no trabalho que eu estou fazendo e eu quero dar uma puxada para um caminho um pouco diferente, né? Quero ir para a tecnologia e quero ir para a saúde. E aí foi uma decisão assim bem corajosa, mas foi uma decisão muito consciente, assim também muito ligada à questão daquele estilo de vida que eu estava levando, que minha mulher não estava aguentando também, porque ela falava, pô, a gente tem que dar um jeito nisso. E aí tudo se juntou e aí no final de 2018 eu pedi as contas assim com toda a franqueza, agradecendo muito a RD, porque eu estava muito feliz profissionalmente com tudo, né, que ela me proporcionou, mas que eu sentia que era um novo momento. E aí, em 2018, eu tomei essa decisão e falei, putz, eu nem sei o que vai ser direito, mas eu vou dar uma pausa, me recuperar, né? Ou seja, dar uma respirada e vou pensar o que eu vou fazer, né? E aí, em 2019, eu me lancei num projeto completamente novo. Então, foi realmente uma virada importante, assim. Foi um momento que eu caí, né, na real e falei, pô, eu acho que a vida é feita de ciclos e tá na hora de eu começar um novo. E a questão do lifestyle tinha muito a ver também, assim, tava meio insustentável, sabe? E aí agora você tá com a Vitati. E agora eu tô com a Vitati. A Vitati nasceu de um negócio assim... Com RD também, né? E com RD. Porque o que foi louco, né? Eu me formei, né? Eu saí da RD em 2018, em dezembro. E aí, nessa pegada, vamos estudar saúde e vamos estudar tecnologia, né? Eu comecei a fazer alguns trabalhos nessa área para algumas empresas, né? Assim, algumas que eu tinha já me contactado na época das mentorias, a maior parte delas, e uma delas era o Doutor Consulta, do Tomás e do Gui Azevedo e tal, né? Na época eu tive muito contato com o Gui quando ele estava lá, e a gente fazia essas rodadas de conversa sobre expansão. Eles eram um típico exemplo, né, de uma startup na época que queria aprender a crescer organicamente e tal, e então eu conversei com o Gui umas 2, 3 vezes. Fugiram, né, na época. Exato. E aí eu conversei com eles umas 2, 3 vezes, e assim que eu saí, eu conversei com o Tomás, enfim, nessas trocas de WhatsApp, e aí ele falou, pô, vamos lá, dá uma olhada lá, vamos trocar uma ideia, tudo. E aí em janeiro, fevereiro, logo na virada, 2019, eu fiquei lá, né, com ele, enfim, algumas reuniões, alguns encontros, algumas conversas, muito olhando essa questão da operação e da expansão.
Só que ali, assim, foi muito legal porque os desafios tinham bastante similaridades, né? Eu via o varejo aplicado à saúde, né? O varejo aplicado ao serviço de saúde, então tinha vários pontos interessantes, várias intersecções, e aquilo foi reforçando também muito a minha crença de que a direção era aquela mesmo, né? Porque eu falava, nossa, trabalhar com tudo isso que eu aprendi, mas na saúde, eu acho que me dá ainda mais prazer, né? Especialmente no momento que a saúde estava vivendo de transformação, com tantos desafios, né? Um mercado tão complexo, tão difícil, com tanta dificuldade em gerar valor para o usuário. Falei, nossa, é um problemaço para ser resolvido, tecnologias vindo, né? Modelos de negócio se reinventando, pô, é aqui que eu quero estar. Então, esses 2 meses foram muito legais, né? E acho que isso eu devo ao Tomás por ter aberto a porta lá e a gente ter conversado e ter aprofundado nisso, mas também porque eu estava em contato com algumas outras startups também que estavam trabalhando com alguns outros modelos semelhantes. Um deles, inclusive, a gente trabalha hoje, que é o Labi, que é do Marcelo Noll, né? O Labi Exames também, com modelo super disruptivo de exames para baixa renda, custos, né, menores e tal. Enfim, aquilo me deu a certeza que o caminho era aquele. Só que aí o que acontece? Em março, a RD, né, através de 2 controladores, eles me puxaram para uma conversa, para um almoço, e falaram, pô, você acabou de sair da RD e tal, eu sei que você está trabalhando nesses modelos e está pensando isso, a gente está construindo um projeto para isso. Né? A gente falou, a gente realmente entende que o futuro realmente da RD como farmácia é caminhar para o mundo da saúde, do serviço e tal. E assim, entre idas e vindas e fazendo uma longa história curta, né? Foram 2 meses de conversa para eu voltar para a RD, assim, meio que comprometido, né, em voltar para a RD, para tocar esse projeto da plataforma de saúde. Então, eu saí em dezembro abraçando todo mundo lá e com a certeza que eu não voltaria mais, porque era um negócio de varejo e eu estava querendo migrar para outra coisa. E depois de 4 meses eu estava acertado de voltar para a RD, né? Foi muito louco. Assim, em abril eu já tinha acertado a minha volta. Legal. Só que eu acertei minha volta com tempo. Eu falei, eu não vou voltar agora, eu quero continuar esse meu processo, quero aprofundar em saúde, inovação, transformação digital, e eu volto no ano que vem, em 2020. E aí, ao longo de 2019, foi um ano incrível, foi o melhor ano da minha vida, assim, porque passou muito por inovação, passou muito por estudo, né? Eu passei por vários mercados, fui para a China, fui para Israel, fui para o Vale do Silício e fiquei lá, né? Fiz um curso em Stanford, fiquei 2 meses em Stanford estudando e depois fiz alguns outros cursos lá, Singularity, fui para Harvard também fazer um curso de saúde para o lado de lá, fui em várias conferências de saúde, health techs, enfim, legal, cara. Foi uma coisa incrível da minha vida, assim, e voltei em janeiro de 2020, conforme acordado com o RD, para tocar esse projeto da plataforma de saúde que... Na hora certa, pandemia. Na hora certa, né? Você faz uma retrospectiva da história e fala, cara, parece que tá tudo meio, né, acertadinho, ali, encaixadinho, e enfim. Eu cheguei dia 27 de janeiro de 2020, eu cheguei. E o mundo fechou dia 15 de março, né? Ou seja, não dá para dizer que foi exatamente, mas assim, foi... Eu lembro eu saindo de Nova York, que foi meu último ponto de parada, e já estavam falando de Covid, já estavam falando que o Covid estava em Nova York, enfim, já era o início do fechamento do mundo ali, né? Fevereiro aqui foi surreal. Né? Pô, 2019 você nem conseguiu aproveitar a adega, mas você abasteceu ela. Nossa, 2019 foi um ano assim... Eu fui tomar vinho em Israel, né? Na China eu lembro de ter tomado vinho, mas eu tomei os vinhos dos Estados Unidos. Lá eu lembro que drenava tudo para lá, eram os vinhos californianos. Mas eu fui para o Vale do Silício, vivi em Napa Valley lá com a minha esposa e meus filhos, é incrível. Foi um ano, assim, sensacional, assim, um ano de muito crescimento pessoal, profissional. Pude aproveitar minha família, pude estudar, né? Essa coisa de você se enfiar ali num centro de excelência como é Stanford, se conectar com as pessoas, né? E conhecer realmente a inovação de perto. Porque, assim, a gente fala muito de inovação, fala muito das palavras, o mindset, eu não sei o quê, né? Tem todas as palavras da moda. Mas, assim, você conhecer a inovação sem o compromisso, né, de estar atrelado a algum negócio, tendo que entregar algum projeto com uma responsabilidade nas costas, eu acho que te permite abrir muito mais a cabeça, né, expandir filtros mesmo, que eles falam. Né? Uma coisa, assim, você pode estudar inovação e se propor a mudar num ambiente que você está imerso ali no dia a dia da empresa. Eu acho que você pode conseguir avanços, mas é muito difícil porque você tem que entregar resultados, você tem responsabilidade, você tem metas, tem um monte de incentivos
que te desviam um pouco dessa, né, dessa missão de mudar e de evoluir. Quando você se desconecta completamente, vai para um ambiente completamente diferente, se submete, né, a estímulos completamente diferentes, e você abre, né, expande os filtros mesmo, porque é o estímulo que você recebe e os filtros que você fala, não, pô, não tenho meta para cumprir, não tenho responsabilidade nenhuma de nada agora, então você se permite enxergar sobre outras óticas e de fato desafiar crenças, dogmas e tudo mais. Então, o 2019 para mim foi um ano assim de explosão assim de ideias, né? E aí quando você volta é quase que o caminho inverso. Você fala, não, peraí, agora para de viajar, agora assenta, né? E é um processo você assentar. É um processo porque e eu ainda tenho uma super vocação para ser sonhador. Então, assim, na hora de você pegar tudo aquilo e começar a aterrissar e começar a transformar em algo de fato concreto para entregar benefício, é um processo. Você vai tendo que aterrissar. Então, ainda mais que ficou um ano. Ainda mais que ficou um ano vendo muita coisa nova. Exato. E né? Uma pergunta sobre a gente, nós como brasileiros, assim, sabe? Eu estou há 4 anos aqui nos Estados Unidos. Cara, uma coisa que eu percebi é que a gente não deve nada para ninguém, assim, sabe? E a gente tem essa... Muita gente chama de jeitinho, mas eu acho que é muito mais fora da parte negativa. A gente é muito flexível, assim, o executivo brasileiro e o empreendedor brasileiro, ele é muito... ele dá um jeito, assim, a gente é muito hands-on, e a gente, o que você falou, obsessão também é uma coisa que você vê, todo mundo que chega alto no Brasil, assim, é meio obcecado pelo que está fazendo. Assim. E de alguma maneira, assim, pelo que você coloca, assim, você fez uma inovação gigantesca, né? Essa coisa de geografia, de expansão, de virar uma referência, assim. E aí, quando você deu essas andanças pelo mundo, assim, como é que você sente, assim? A gente está muito longe, você sente também que, sei lá, a gente dá um jeito e normalmente a gente faz o dobro com a metade, assim. Mas foi para você ver o que é a vanguarda, né, o final da bolha, e como é que a gente, como executivo e empreendedor brasileiro? Sim. Olha, eu acho que assim, no aspecto comportamental, a gente é muito, muito vocacionado à inovação, né? Tem um livro muito legal, ele fica aqui do meu lado, esse livro aqui, ó. Ele chama The Startup Nation, né? Ele é um livro que, para quem vai para Israel, ele é muito bacana, porque ele conta um pouco do ecossistema, de como se criou o ecossistema de inovação em Israel, né? De quais são os temperos que fizeram de Israel um país tão inovador, né? E eles trazem vários elementos, passam por educação, né? Você fortaleceu muito essa questão dos centros de pesquisa, você ter realmente, né, um desenvolvimento disso, passa pelo espírito, de fato, das pessoas, de não serem muito, vamos dizer assim, orientadas, né, a receitas muito prontas, de terem, né, jogo de cintura e tudo mais, passa por você realmente desenvolver um ecossistema que financie, né, os VCs e tudo mais. Então, eles trazem vários temperos, né? Eu acho que assim, o Brasil ele tem a capacidade de ser e tem a vocação de ser um grande centro de inovação, mas faltam alguns temperos disso, né? Eu acho que a própria questão educacional é super importante. Você fala para um país, para desenvolver inovação de ponta, precisa ter universidades muito fortes, precisa ter direcionamento à pesquisa e levar esse papo muito a sério, né? Precisa realmente desenvolver o seu ecossistema, né? A parte também financeira, o funding, de uma maneira mais ligada ao capital de risco e etc., né? E, enfim, precisa ter um pouco mais dessas ousadias. Então, assim, eu acho que de um aspecto comportamental, o brasileiro é muito preparado para inovar. E inova para caramba, né? As gambiarras que a gente fala nada mais são do que inovações ainda não reconhecidas, né? São simplesmente inovações ainda informais, mas são realmente a origem de toda a inovação. Então, no nível comportamental, o jogo de cintura e a capacidade criativa, o brasileiro é muito, muito fora da curva, né? E é assim que eu acho que a gente vê empreendedores incríveis no Brasil. Agora, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista do fino da inovação, a gente realmente ainda está atrás, né? Quando você olha, por exemplo, um país como Israel, e você vê o nível de pesquisa que eles estão trazendo, né, para encontrar soluções, por exemplo, para a saúde,
Você vê muito menos isso no Brasil. E o Brasil é um país gigantesco, com um potencial enorme para trazer isso, entendeu? Então, quando você olha tecnologias e soluções novas, eu acho que a gente tá atrás desses países. Agora, quando a gente fala de capacidade, de jogo de cintura, de qualidade de empreendedores, eu acho que a gente não deve nada para ninguém. Mas, enfim, eu acho que tem ainda elementos aqui do nosso ecossistema que a gente precisa desenvolver, né? E acho que educação talvez seja o principal deles. A gente tá. Eu concordo com você, tá? Eu tô na mesma. Eu acho que comportamental a gente dá de 10 a 0 em muito país aí. Agora tem o resto, tem a base que a gente precisa desenvolver. E infelizmente não depende só da gente, né? Tem muita coisa que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu passei, para ter uma ideia disso, assim, eu passei um período em Stanford com um time de... Eram jovens que estavam se formando num programa de MBA de saúde na Universidade de Jerusalém, em Israel. E, na verdade, era uma universidade de Jerusalém, não era a Universidade de Jerusalém. E eu passei uma semana com esses caras em Stanford, né? A professora me convidou, porque quando eu estive em Israel, eu conheci ela e tal, e aí ela soube que eu estava lá, ela me convidou para acompanhar esse grupo e estar junto ali nas discussões, né? Na semana que eles passaram lá. E as pessoas, os empreendedores que eu conheci ali, eles eram incríveis. Por quê? Porque eles tinham o jogo de cintura, eles tinham, né, a nossa cabeça de improviso, que o brasileiro tem, só que as temáticas de inovação dos caras eram impressionantes. Assim, tinha uma menina que estava desenvolvendo uma técnica de combate ao melanoma, o melanoma metastático, que é um tipo, né, o tipo de câncer de pele mais agressivo que tem, que se espalha super rápido, e ela estava desenvolvendo uma técnica de imunoterapia super avançado que já tinha conseguido, enfim, 80% de eficácia e estava na terceira fase de teste. E era uma técnica que ela criou em laboratório na universidade junto de outros engenheiros. E que aquilo era um trabalho conjunto dela, que era ela era biomédica, junto com um engenheiro da computação, que era o cara que fazia os modelos, e junto com um físico nuclear. Então, assim, se olhava a temática das pesquisas e a temática das soluções, era coisa muito, assim, edge, né, que eles falam, um negócio muito ali no limite. Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê muito pouco, sabe? A gente vê os modelos de negócio incríveis, a gente vê os empreendedores, assim, dando nó em pingo d'água, mas você não vê essas temáticas com tanta potência como você vê lá. E você vai para o Vale do Silício, a mesma coisa, você vai para a China, a mesma coisa. Então é isso que eu gostaria de ver mais no Brasil, entendeu? Eu sinto que essa coisa, tipo, resolver problemas mais sofisticados, assim, sabe? Acho que durante a pandemia... e até eu falei, estava falando com um colega no outro podcast sobre isso, assim, com o Istvan, de que a gente vê uma avalanche de startups, de health techs, resolvendo problemas, vamos dizer assim, mais tradicionais, e aí não é culpa de ninguém, né? Eu acho que é como que o ecossistema se molda, né? Porque muita gente outsiders, e a saúde é um ambiente bem específico, muito regulado, então exige você saber. Então, resolvendo problemas que são mais da superfície, mais tradicionais. E aí, quando você olha assim, as temáticas mais sofisticadas, assim, ou é alguém que está no sistema há 10 anos, assim, tipo, o que você fez, ficou 10 anos no sistema, e aí são as pessoas que compreendem realmente os problemas do sistema, e aí vão colocar uma temática mais sofisticada de organização do sistema, de geografia, que seja, só que aí essa parte de academia, que é onde você falou do melanoma metastático, que é aí que a gente tem um buraco. Então a gente resolve muito bem problemas de negócio, de organização do sistema, porque você tem muito cara com 30, 40 anos que está 10, 15 anos de carreira pulando para um voo solo ali, que vai ser sofisticado, e aí pseudo rockstars já saem com impulso, né? Mas a gente tem esse buraco da tecnologia, da ciência, né? Que a academia a gente não consegue trazer essa galera para inovar coisas diferentes que não são da organização do sistema, né? Exato. Esse é um ponto super, assim, quando você compara, realmente fica muito claro, né? Você fala, pô, como seria, né, interessante você poder ver no Brasil tecnologias como essa que eu citei, esses aparelhos portáteis de ultrassom, outra coisa incrível que eu vi lá no Vale do Silício.
Pô, os caras fazendo ultrassom numa pessoa com um aparelhinho portátil do tamanho de um celular e projetando as imagens no iPad e essas imagens sendo comparadas a outras milhares de imagens semelhantes para detectar os desvios anatômicos. Né? Você fala, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui... Mas você vê muito pouco isso no Brasil. Né? E aqui volta a questão da educação e dos centros de pesquisa, do quanto a gente valoriza a pesquisa nas universidades, né, e nos centros de excelência para a gente dar vazão a essa inovação, né? Porque imagina no caso da saúde, quanto um negócio desse não contribui para o sistema de saúde. Você fala, amanhã você vai ter uma saúde 1000 vezes mais acessível, custos muito mais baixos, né? Resolvendo um problema que, na medida que você direciona mais prevenção e promoção de saúde, você evita realmente essa lógica perversa que a gente tem hoje de medicina da doença, né? Então, enfim, esse é um exemplo, mas eu acho que tem muitos caminhos ainda que a gente precisa desenvolver no ecossistema de inovação do Brasil. Né? Eu concordo. Não só de saúde, mas geral, né? Isso aí, para todas as áreas. Bruno, a gente está chegando no final Tão bom. Do nosso papo. Foi muito bom. Poder gravar 1h30 assim, para ter um papo desse, delícia. Bom, a gente pode marcar mais vezes. Eu gostei bastante. Você está super convidado. Quando você estiver no Rio, vem visitar a gente, por favor. Tenho certeza para Nova York. O convite está feito também, né? Que bom. Não, para mim é um super prazer estar com vocês e como eu falei, né, acho que a iniciativa, a FIS, é um super espaço para discussões como essa e para inspiração também, né? Eu acho que toda vez que eu entro em conversas assim, que a gente faz, né, esse recap aqui dos últimos tempos, né, as perguntas relacionadas à inovação, vem vindo coisas na cabeça, eu sempre saio com ideias que estavam ali atrás, armazenadas aqui na cabeça. Nossa, mas isso aqui eu nem conversei com o meu time ainda, e aí você anota e vai para a próxima, porque é muito gostoso, né? Vai sempre dando ganchos para outras coisas, papos como esse. Isso é muito bom. A gente gosta muito disso também. Mas eu te falei, né, logo no começo, antes da gente começar a gravar, que a gente tem 2 perguntas. A primeira, a gente já te fez, e a última, que é a surpresa, que a gente não fala, porque a gente gosta de ver a reação dos nossos convidados. A gente conversou muito, né? Quem que você foi, quem que você é, a sua trajetória, tudo. Mas quem que é o Bruno Pipponzi do futuro? O que vai deixar de legado? Não daqui 5 anos, daqui 30 anos. Sim. Olha, que pergunta bacana essa. Eu me pergunto muito isso, sabia? Eu olho para mim, assim, eu sou um cara muito autocrítico, assim, às vezes em demasia, assim, eu olho para, enfim, minha trajetória passada, estou sempre querendo olhar, me projetar para frente, mas, assim, eu espero, né, e trabalharei para, no campo profissional, ser alguém que, de fato, contribuiu para uma saúde melhor no país e no mundo. Né? Eu hoje sou um cara absolutamente apaixonado por esse problema, porque eu acho que estudando saúde a fundo, e é o lugar que profissionalmente eu me projetei, né, onde eu comecei minha carreira e onde o meu interesse genuíno veio, né, eu escolhi odontologia por gostar disso. Eu penso no meu futuro e falo, putz, eu quero ter sido um cara lá na frente, daqui a 30 anos, ser conhecido por alguém que contribuiu ativamente para fazer a saúde não ser um problema, mas ser uma grande solução para as pessoas, né? Sistema que ainda é muito pouco centrado, de fato, no paciente, é muito sensível, né? Todo mundo, é o grande valor, que é um dos grandes valores que a gente precisa ter na vida, né? A saúde, se cuidar dos nossos filhos, cuidar das pessoas que estão próximas da gente, e eu quero ser lembrado por isso, falar, puta, esse cara ajudou a saúde a ser melhor, né? E ser mais acessível, ser mais democrático. E no campo pessoal eu quero ser lembrado como um grande pai, um grande amigo, um grande filho, um grande irmão. Enfim, eu acho que desse lado é muito fácil a gente entrar em jornadas tão intensas como essa que eu vivo no mundo profissional e a gente deixar de lado as coisas importantes que estão calcadas no relacionamento, nas trocas, né? E eu tenho procurado hoje me policiar muito em relação a isso também, porque eu acho que lá no final aquela imagem que eu quero ter de mim é sim de alguém que fez uma grande transformação e ajudou realmente o sistema a ser muito melhor, mas quero também ser lembrado como uma pessoa humana, uma pessoa que sempre foi importante para o
para a esposa, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os amigos e para todo mundo com quem eu me relacionei. E se eu cumprir isso, eu posso dizer que eu posso ir para uma próxima, enfim, muito, muito satisfeito. Que bom. Que bom. Bruno, mais uma vez, obrigada por ter participado. Volte sempre. De novo, quando estiver aqui no Rio, venha visitar a gente. E conte com a gente sempre, porque precisar, a iniciativa está aqui de portas abertas. Obrigado a vocês. É um prazerzaço estar aqui e contem comigo quando precisar, nos eventos, nos podcasts. Eu sou um fãzaço de vocês. Acho incrível o trabalho que vocês fazem. Que bom. Fico muito feliz.